1 Samuel capítulo 14, verso 6. Diz assim: E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de nos livrar com muitos ou com poucos. O seu escudeiro respondeu: Fazei tudo o que planejares, seguirei o que decidirdes. E Jonatas disse: Atravessemo-nos até aqueles homens e deixemos que eles nos vejam. Se disserem: Parai até que vos alcancemos, ficaremos em nosso lugar e não subiremos até eles. Mas se eles disserem: Subi a nós, então subiremos, pois esse será o sinal para nós de que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Os hebreus estão saindo das cavernas onde estavam escondidos. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subi a nós e vos daremos uma lição. E Jonatas disse ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu, engatinhando, o seu escudeiro atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, dentro de meia geira de terra. Então houve temor no campo, no acampamento, no campo e em todo o povo, e a própria guarnição e os saqueadores estremeceram, e até a terra estremeceu, de modo que houve um grande pânico. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que os guerreiros se dispersavam, fugindo para cá e para lá. Então Saul disse ao exército que estava com ele: Contai e vede quem é que saiu dentre vós. E eles contaram, e nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aías: Trazei aqui a arca de Deus, pois naquele dia a arca de Deus estava com os israelitas. Então o Senhor estava com os israelitas. Quando Saul ainda estava falando com o sacerdote, o acampamento dos filisteus começou a ficar muito alvoroçado. Então Saul disse ao sacerdote: Deixa por enquanto. Então Saul e todo o exército que estava com ele se reuniram e foram à luta, e viram que entre os filisteus cada um atacava o próximo, em pânico e com um pânico muito grande. Os hebreus que antes estavam com os filisteus e haviam subido com eles ao acampamento, também se juntaram aos israelitas que estavam com ele, com Saul e com Jonatas. Quando os israelitas que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Estão me ouvindo bem aí no fundo? Vocês têm retorno aqui? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da sua palavra, que é única e é poderosa e é viva, e nós te bendizemos por isso. Que a sua palavra nos transforme, e não por nós mesmos, nem por virtude nossa, mas pelo poder do seu Espírito que habita em nós. Nós te bendizemos e rogamos que o Senhor faça uma obra maravilhosa em nossas vidas, através dessa porção da sua palavra, e que o Senhor seja glorificado em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais ou menos no ano 1604, William Shakespeare escreveu uma peça, uma tragédia, que é chamada de Rei Lear, King Lear. E essa tragédia desse rei chamado Lear, ele é um rei já velho, ele vai passar o seu reino adiante, e ele tem ali 3 filhas, e ele gostaria de que aquelas a quem ele passasse o seu reino, o seu trono, falasse coisas boas para ele, né? As 2 filhas, a mais velha do meio, elas elogiavam o pai muito. Tudo que é de bom para se falar de alguém, elas elogiavam o seu pai, com o intuito de enganá-lo e com o intuito de herdarem o reino e o trono e a riqueza para elas. Só que uma das filhas, a Cordélia, ela
uma mulher muito sincera, muito honesta, muito verdadeira. Ela diz: pai, eu me recuso a elogiar o Senhor, porque o Senhor não está numa posição de ser elogiável. O Senhor está cometendo várias atrocidades, vários pecados. O Senhor está não fazendo um bom reino. Eu não tenho do que te elogiar, mas eu faço isso por falar a verdade ao Senhor. Ele não gosta nada disso, e ele acaba entregando o seu reino para suas duas filhas que o elogiaram, e ele acaba banindo a sua filha Cordélia por falar-lhe a verdade. E a tragédia se desenrola a partir daí. Ele entra no estado de loucura, ele realmente entra numa loucura quando ele descobre que as suas duas filhas estavam mentindo para ele, a fim de enganá-lo para conquistar a herança delas, enquanto Cordélia, sua filha verdadeira, estava falando a verdade por amor a ele. Então, amor, Shakespeare já sabia, é aquele que fala a verdade, é aquele que fala a verdade em amor, em mansidão e humildade, mas se fala a verdade, mas ele não se recupera disso, ele perde tudo, ele morre no final. É de se esperar, porque é uma tragédia, todo mundo morre numa tragédia, eles morrem no final ali, mas essa peça de Shakespeare nos ensina muito sobre 1 Samuel, capítulo 14, onde a gente tem um rei que está no estado aqui de loucura, que está no estado aqui de entorpecimento, que está no estado aqui de quase um pezinho ali na tirania, e um dos seus filhos, o Jonatas, ele acaba falando a verdade para o pai dele, ele acaba indo contra o pai dele. A gente já vê isso nesse capítulo 14, mas ele é alguém que está certo, ele é alguém que está aprovado por Deus, ele é alguém que Saul deveria ouvir. Ele acaba não ouvindo seu filho, e a tragédia, todos nós sabemos, os capítulos que a gente vai ver nas próximas semanas, Saul vai, obviamente, falecer como um juízo de Deus sobre a vida dele, por esse estado de loucura e de insensatez, de não seguir a palavra de Deus. E esse capítulo 14, irmãos, onde Jonatas vai derrotar ali os filisteus, e Saul vai fazer um voto impensado, e vai terminar fazendo um resumo do reinado de Saul. Ele nos ensina algo que nós vimos hoje na escola bíblica, em 2 Coríntios capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É um tema que a gente está voltando o tempo todo aqui em Samuel, porque esse é um dos temas principais de Samuel. Como nosso irmão Rafael lembrou semana passada, o cântico de Ana é o que fundamenta toda a teologia aqui de Samuel, e ela vai dizer o que? Deus, ele exalta os humildes e ele abate os fortes. Por que Deus faz isso? Para que nós confiemos unicamente, não na nossa força, no nosso braço, não na inteligência da nossa cabeça, mas unicamente na graça que nós temos em Deus através de Jesus Cristo. Então ele vai abatendo ali a Penina, ele vai abatendo aqui Saul, ele vai exaltando Ana, ele vai exaltando Samuel, ele exalta Davi, porque são homens e mulheres humildes diante dele aqui. E mesmo quando Davi se exalta, Deus pune Davi aqui em 1 e 2 Samuel. Então nós vamos ver 3 coisas essa manhã que esse texto vai nos ensinar. Ele tem 3 parágrafos aqui. A primeira deles é que a força está na fraqueza. O verso 6 começa Jonatas falando: olha, vamos subir, vamos atacar os filisteus, porque não importa para Deus nos livrar com muitos ou nos livrar com poucos. Para Deus isso é absolutamente irrelevante. Então Jonatas, ele já está expressando aqui a sua fé no Deus que pode todas as coisas. Ele já está mostrando que é nessa fraqueza dele que Deus vai libertar Israel dos filisteus aqui. Ao contrário do seu pai Saul, que está todo acuado, que está todo passivo, que não sabe o que fazer, que não quer subir para a guerra porque o exército está se dispersando. Samuel tinha demorado para vir. No capítulo 13, Jonatas e seu escudeiro, sozinhos, eles, vamos pedir um sinal aqui para Deus. Se os filisteus falam para a gente subir lá, a gente realmente vai lá e ataca eles. E de forma miraculosa, ele e seu escudeiro acabam matando 20 homens ali dos filisteus, e esse é o pontapé inicial para que eles venham a derrotar os filisteus depois. Então, do verso 6 até o verso 23, nós temos Jonatas e seu escudeiro derrotando esses 20 homens. Saul, ele fala o que está acontecendo, quem está derrotando eles. Ele começa a contar o exército, ele está falando Jonatas e seu escudeiro, e todo mundo sabe então que o filho do rei, o filho de Saul, é quem está
provocando no verso 19 esse alvoroço entre os filisteus. Os filisteus estão fugindo deles ali com pânico e com muito pavor no verso 20, e no verso 23 termina como começa o verso 6, falando assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Então o que esse parágrafo inteiro nos mostra é que Deus livra o seu povo com apenas dois homens crentes, dois homens fiéis ao Senhor, dois homens corajosos aqui, e ele acaba usando Jonas, o seu escudeiro, para começar a vitória contra os incircuncisos. Jonas vai chamar eles de incircuncisos como uma ofensa. Eles não fazem parte do povo da aliança, eles não são israelitas, eles são ímpios, e portanto eles devem ser derrotados por Deus, porque são inimigos do nosso Deus. E aí, como bem lembrou Rafael na semana passada, essa passagem nos ilumina o Evangelho, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, uma pessoa só, um homem só, sozinho, no seu momento de maior fraqueza, onde ele foi assolado, ele foi destroçado, ele foi moído por causa dos nossos pecados, ele foi blasfemado, xingado e todo rasgado por nós, pendurado no madeiro, e no seu último suspiro, quando ele morre, no seu momento ali de absurda fraqueza, Deus nos traz o que ele promete, aqui, livramento, ele nos traz salvação. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nós, Deus não precisa da igreja batista reformada, Deus não precisa de absolutamente ninguém, porque ele já fez tudo através de um único homem, pobre, fraco, nu, em vergonha. Ele fez tudo por meio do nosso Senhor Jesus. Então cada passagem do Antigo Testamento que Deus vai mostrando que Ele está usando pouco, que Ele está usando um homem, que Ele está usando um nada, alguma coisa, Ele está mostrando o quê? Uma antecipação, um vislumbre, um antegozo do Evangelho, de que Ele vai nos livrar sozinho. Ele está ali na cruz, diante do diabo, diante dos demônios, diante da morte, e com os nossos pecados sobre Ele, sem nenhuma força, Ele vence tudo isso. Ele vence os incircuncisos, Ele vence os inimigos de Deus, e isso mostra que esse é o padrão para todo o povo de Deus, antes e depois de Cristo, e é o que a gente viu na escola bíblica. Paulo vai dizer que o ministério cristão, e aí ministério é uma palavra chique hoje em dia, mas não é chique na Bíblia, porque ministério significa simplesmente serviço, e serviço aos olhos do mundo, aos olhos do ímpio, é uma coisa feia, é uma coisa que você vai se colocar como escravo, você vai se colocar como menor, você vai se colocar como nada. E é esse tipo de vida ministerial e serva que os seguidores do Filho de Deus devem seguir. Então, quanto mais fraco você for, quanto menos você tiver, quanto mais tribulação e espinho na carne você tiver, mais o poder e a glória de Cristo vai ser manifestada na sua vida. Jonas aqui se humilha, ele está engatinhando aqui. Os filisteus, no verso 11, fala assim: os hebreus começaram a sair do buraco. Aqui na Bíblia da caverna, né? Mas isso aqui é uma zombaria. Os filisteus estão zombando, olha, eles começaram a sair do buraco como se fossem vermes, como se fossem minhocas, e a gente vai abatê-los e pisá-los. E Jonas, ele coloca-se nessa posição de humilhação, e ali miraculosamente Deus livra Israel dos filisteus, inicialmente com esses 20 homens morrendo ali. Esse é o padrão da nossa vida. E aí tem um arquiteto que ele vai dizer, ele tem um conceito muito importante que eu vou usar em todo o sermão aqui, e eu só sei disso porque minha esposa é arquiteta, né? E ele vai dizer o seguinte: menos é mais. Menos é mais. Isso é verdade na arquitetura para ele, mas isso é verdade na nossa arquitetura espiritual, de construirmos a casa de Deus individualmente e coletivamente. Menos é mais. Quanto menos força nós tivermos, mais nós vamos depender de Cristo. Esse é o padrão bíblico para nós. Quanto mais dependentes,
Como a gente coloca-se naquela posição da bem-aventurança primeiro lá de Mateus 5,3, bem-aventurados pobres de espírito, e nós vemos que pobre ali não é uma pessoa que não consegue viajar para o exterior. Pobre ali, Jesus está falando, é um mendigo. Ele está dizendo feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que é um mendigo espiritual, porque dele, dos tais, é o reino dos céus. Então, quando você se coloca como um mendigo espiritual, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não valo nada, é que você chega aos pés da cruz e Deus te usa para isso. Deus te usa. Então a lógica do reino de Deus é toda de ponta cabeça com a coerência deste mundo. Quanto menos, quanto mais baixo, quanto mais servir, mais Deus vai te usar. Então qualquer serviço que a gente presta na igreja, qualquer doação que você faz, quando você ajuda alguém necessitado, quando você lava um banheiro, quando você está aqui e ora por alguém, nessa sua fraqueza e insignificância, isso tem um significado eterno e um peso de glória que te espera do outro lado da volta de Cristo. Esse é o primeiro ponto aqui do texto. O segundo ponto, verso 24 até o verso 45, aí mais ou menos 20, 21 versículos, um texto longo. Nós temos, no primeiro momento com Jonatas, nós temos uma força que está na fraqueza, uma força que vem de Deus e que se aperfeiçoa na fraqueza de Jonatas. Nós temos o oposto agora com Saul. Nós temos uma fraqueza que parece força, uma fraqueza que se pretende forte, uma insignificância de Saul que se ensoberbece. E olha o que Saul vai fazer. Deixa eu tentar resumir o texto para vocês e ir mostrando o que Saul vai fazendo aqui. Vamos ver o verso 24 por enquanto. 1 Samuel 14, 24 fala assim: naquele dia os israelitas estavam exaustos, estavam muito cansados, porque Saul havia feito o seguinte juramento ao povo: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o exército deixou de comer. Saul ele entra numa loucura aqui, num surto de orgulho. E reparem que eu enfatizei na leitura os pronomes, primeira pessoa singular. A minha vingança, eu vou vingar, e vocês devem seguir o que eu estou falando. O que Saul faz aqui? Ele entra num estado de legalismo completo. E esse é o ponto de todo esse parágrafo até o verso 45. Ele inventa coisa. E o legalismo de Saul, ele vai ser instrutivo para nós, porque nós podemos fazer a mesmíssima coisa que ele. Irmãos, desde que eu abracei a fé reformada, lá em 2011, eu tenho olhado o nosso movimento, o movimento da fé reformada, tentando sempre dar um passo para trás e olhar de forma mais panorâmica que um simples mortal consegue. E eu tenho visto o diabo entrando no nosso arraial e conseguindo destruir e envergonhar a fé reformada. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso, porque a fé reformada é a expressão mais bíblica, mais adequada, mais profunda, mais verdadeira de todas as tradições da igreja. E é óbvio que se ela cresce num lugar, o alvo primordial do diabo vai se atacar essa manifestação verdadeira e genuína do Evangelho em nosso meio. Então, os milênios começaram a despertar lá em 2009, 2010 para o Evangelho, para as doutrinas da graça, para os 5 solas, para a soberania de Deus. Foi um movimento muito bom no começo, até que nós começamos a compartimentalizar muitas coisas. Uma parte dos reformados começou a dialogar muito com a cultura, e essa parte dessa turma são os mais inteligentes entre nós. Mas essa turma se perdeu nessa conversa com a cultura.
Alguns acabaram abraçando o esquerdismo, outros acabaram abraçando algum tipo de liberalismo, e outros acabaram abraçando algum tipo de antinomismo, algum tipo de liberalismo moral ali, algum tipo de um passar de pano para essa cultura. Tudo o que importa é nós sermos inteligentinhos e cultos, para que a gente possa ter aberturas para o Evangelho no meio acadêmico. E muito desse pessoal se perdeu drasticamente em sua sabedoria mundana, como diria John Bunyan. Uma outra ala do nosso meio se entregou a pecados, e nós temos vários escândalos de líderes que se entregam ao pecado, pecado de autoritarismo, pecado sexual, pecado de roubo, pecado de roubar a igreja e mentir como o salário dos pastores. E se a liderança está caindo em pecado assim, os membros vão cair em pecado também. Então a galera que realmente se entrega a uma vida de devassidão e abandona o Evangelho. Mas tem também no nosso país uma outra parte que acabou indo para um outro extremo, que a gente chama de legalismo. E quando eu entrei na fé reformada, eu estava ainda dentro dessas amarras do legalismo. O legalismo, ele é muito atrativo. Numa cultura completamente perdida como a nossa, zero influência da igreja na cultura como a nossa, o pessoal todo dado a todos os tipos de pecado, o legalismo parece uma opção válida, mas na Bíblia ele nunca é. Ele nunca é. O legalismo na Bíblia, ele é tão maldito, ele é tão malquisto, ele é tão proibido por Deus, como a devassidão e o liberalismo moral. Se por um lado nós não devemos tolerar na nossa vida e na nossa igreja o pecado, a gente não deve tolerar o pecado sexual, a gente não deve tolerar roubo, a gente não deve tolerar ganância, a gente não deve tolerar homossexualidade, a gente não deve tolerar inveja, maledicência, de jeito nenhum. Por outro lado, nós não podemos tolerar na nossa vida e na nossa igreja o legalismo. Ele deve ser tão combatido quanto o liberalismo moral. Ele deve ser tão amaldiçoado, tão expulso do nosso meio, como aquele que abertamente vive em pecado. Isso é a carta de Gálatas, de Paulo. Essa é a carta de Paulo aos Colossenses. Ele está dizendo: vocês são malditos se vocês estão caindo em legalismo, e vocês estão se afastando do Evangelho. E o povo reformado aqui no Brasil, século XXI, acha que pode ser como os puritanos do século XVII, e acha que tudo que os puritanos falam é palavra de Deus, é inerrante, e a gente deve aplicar sem nenhum tipo de filtro. E as igrejas caem num legalismo que não tem nenhuma base bíblica. O nosso arraial, o julgamento começa pela nossa casa, o julgamento começa pela nossa tradição, e nós devemos tomar cuidado com isso. Olha os passos do legalismo de Saul aqui. O legalismo de Saul começa no verso 20, que nós lemos no verso 24. Ele inventa um voto. Essa é a primeira coisa. Ele inventa um mandamento. Esse é o primeiro ponto do legalismo. Ele vai colocar algo sobre ele e sobre os outros que Deus não mandou. E a desculpa aqui, ele fala: maldito todo aquele que comer. Então vocês não podem comer meu exército até que a gente derrote os meus inimigos. Não é o inimigo do povo de Deus, não. É os meus inimigos, porque ele está aqui completamente autocentrado. Ele inventa um mandamento. E aí a desculpa dele poderia ser uma desculpa muito piedosa na superfície. Por quê? A gente vai entrar em uma guerra santa contra os filisteus. Então vamos jejuar para que Deus nos dê vitória. E até parece um pouco que a gente viu com Jonas. Porque ao jejuar, o que eles fazem? Eles ficam fracos. E a gente está falando que a fraqueza, se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza,
mas na fraqueza conforme os termos de Deus, não conforme a nossa imaginação. O primeiro passo dele aqui então, ele inventa um mandamento e amaldiçoa aqueles que não cumprem. E aí o que evidencia no segundo passo aqui, ainda no verso 24, é o autocentramento do legalista. O legalista, ele é autocentrado, ele fala assim, até que eu me vingue dos meus inimigos. Opa, vingança pessoal aqui, né? Não é até que Deus nos livre dos nossos inimigos, dos inimigos de Deus, não. Eu vou me vingar dos meus inimigos. Então, por mais moralzinho que o legalista pareça, ele sempre está pensando nele mesmo. Ele sempre é autocentrado. E ele sempre quer se mostrar como mais, como melhor, como mais espiritual, como mais moral. E essas pessoas são as que menos têm, são as mais imaturas. Mas na aparência, o fariseu é a melhor pessoa do mundo. Na aparência do exterior, o fariseu é um modelo, é um padrão, mas ele está todo bonitinho por fora, como um caixão branco, e por dentro está morto. Esse é o segundo passo aqui, é o autocentramento de Saul. O terceiro e o quarto passo, vou colocar juntos aqui. O legalismo faz mal para o povo. O povo estava exausto. Em termos modernos, eles estavam a ponto de ter um burnout aqui. Estavam exaustos, eles não conseguiam mais avançar. Estava fazendo mal para eles. É isso que o legalismo faz na sua vida e na sua família e na igreja, se te deixar. Ele faz mal. Se por um lado a graça de Deus nos faz bem, ela nos faz florescer, ela nos faz frutificar, ela nos torna pessoas alegres, amorosas, pacientes, mansas. Por outro lado, o mero moralismo que Deus não manda faz mal. É aquela casa rígida, é aquela pessoa que não tem visão além do próprio eu dela. É o que Deus não manda. Além de fazer mal, no sentido físico, no sentido emocional, no sentido em todos os níveis físicos e corpóreos, o legalismo faz as pessoas pecarem. Olha que loucura! Quanto mais você cerca de regras que Deus não mandou, ou regras com o coração errado, mais você vai pecar. Olha que absurdo isso aqui. Vejam no texto aqui, o pessoal fica exausto, e aí lá no verso 31, diz assim: naquele dia, depois de ferir os filisteus, desde Micmas até Aijalon, o exército estava exausto. E olha o que eles fizeram. Verso 32, então eles avançaram sobre o despojo, pegaram as ovelhas, os bois, os bezerros, os mataram no chão mesmo, e os comeram com sangue. Deus proíbe, desde Gênesis 9 com Noé, até a lei de Moisés, não pode comer animal com sangue. O que é comer animal com sangue, gente? Não é comer carne uma passada. Comer animal com sangue é você se colocar como um animal, é você se colocar com uma ferocidade, é você perder o seu comportamento humano. É isso que eles fazem aqui. Eles estão desesperados, eles vão morrer. Aí eles pegam todos os animais na frente, começam a matar e começam a comer com sangue mesmo. Eles se transformam em animais aqui. Verso 33 fala assim: contaram isso a Saul. O exército está pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. E Saul respondeu: vós fostes infiéis, trazei-me aqui já uma grande pedra. Saul, na maior cara de pau, está achando que o problema não é ele, o problema não é o mandamento dele, é o povo pecou. Deixa eu tentar consertar esse pecado deles aqui. Deixa eu tentar consertar esse pecado da minha esposa, dos meus filhos, quando o problema sou eu. Faz mal
e leva ao pecado. E Jonas, aqui na maior cara de pau, se vocês lerem aí na Bíblia de vocês, o verso 25 até o 29, ele está com o pedaço de vara. Ele não ouviu que o seu pai tinha dado esse mandamento de não comer nada, e aí ele encontra um favo de mel lá, ele cutuca ali com a sua vara o favo de mel e come o mel. E olha que dó que dá isso aqui, gente, dá muito dó. O verso 27 fala que quando pôs o mel na boca, os seus olhos brilharam no final do versículo. Os seus olhos brilharam, ele voltou vida em Jonas aqui, né? Verso 28, então alguém do exército disse: teu pai jurou solenemente diante do povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje. E o exército ainda estava exausto. E olha o que Jonas disse: o meu pai tem perturbado a terra. Vejam como os meus olhos brilharam por ter provado um pouco de mel. A derrota dos filisteus não seria muito maior se o exército hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos inimigos? O que Jonas faz? Ele não se submete ao legalismo do pai dele. Vocês ouviram isso? E ele é aprovado por Deus por causa disso. Assim, e ele não desonra o pai dele aqui. Ele fala a verdade. Ele fala a verdade por amar a Deus, por amar o povo, por amar o seu pai. E ele fala: o meu pai tem perturbado a terra. Olha só. Imagine seu filho falar isso de você. Imagine isso. Fala assim: mas o seu pai não deixa você fazer isso. E aí você usa o filho falando: meu pai tem perturbado a terra. E Deus está a favor do seu filho. Seu filho está certo, porque você é um arrogante legalista. O meu pai tem perturbado a terra. A raiz de tudo isso, ou antes da raiz, verso 34 e 35, depois que Saul manda pegar a pedra, fala assim: assim disse mais, Saul falando aqui: dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, matai aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e os mataram ali. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e esse foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Isso aqui, gente, dentro desse contexto, é puro fingimento de Saul. É puro fingimento. Ele está numa loucura dele aqui. Ele amaldiçoou o povo se comerem alguma coisa. O povo come. Tem um problema aqui, deixa eu resolver. E ele faz um altar para Deus, deixa o povo comer. Então, a última característica do legalismo aqui é que ele parece devoto, ele parece piedoso, ele parece bíblico, mas não é. É uma distorção da palavra de Deus. É o que a serpente disse para Eva. Foi assim que o Senhor disse. E Eva disse: eu não posso nem comer nem tocar. Ela adicionou o legalismo ali. Deus não mandou ela não tocar. Parece piedoso a parte de Eva. Ela se restringiu mais. Eva se restringiu mais. Deus fala: não pode comer. E ela fala assim: eu não posso comer nem tocar. Parece muito piedoso da parte dela. Parece que ela está se restringindo mais. Parece que ela está se colocando numa área de não tentação. Eu não vou nem tocar. Mas Deus não mandou isso. E é aí que a serpente vence. A raiz de tudo isso está no capítulo 14, verso 36. Diz assim: depois Saul disse: desçamos à noite atrás dos filisteus e vamos despojá-los até o amanhecer, e não deixemos nenhum sobrevivente. E o povo disse: faze tudo o que bem te parecer. Faze o que bem te parecer. É a frase do livro de Juízes. É um tirano. Ele vai fazer o que bem lhe entender. E a raiz disso tudo, do fazer o que é bem aos seus próprios olhos, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês sabem, é julgar o certo e o errado com base em nós mesmos, e não com base na palavra de Deus.
É isso que os juízes estavam fazendo, é isso que Israel estava fazendo, e é isso que Saul estava fazendo. Então, aqui está a solução desse mistério. Por que que o legalismo leva ao pecado, tanto quanto o liberalismo moral leva ao pecado? Por que que desemboca na mesma desgraça? Porque a raiz é a mesma. Qual que é essa raiz? É um coração rebelde, querendo discernir e julgar o que é bem e mal, conforme o seu bem entender. Conseguiram ver os dois rios sujos vindo do mesmo lugar, da mesma fonte suja? Porque quando você se entrega ao pecado, é você fazendo isso. É você olha para o pecado e fala, é bom. Você julga o bem e o mal, contrário à palavra de Deus, você peca. E você se entrega no tipo de pecado. O legalista é a mesma coisa. Ele vai dar o mandamento conforme ele bem entender, e que Deus não mandou. É a mesma maldita raiz caída e rebelde do nosso coração. Verso 37. Final do verso 36 fala assim, porém o sacerdote disse, cheguemos a Deus aqui. 37. Então Saul consultou a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus, tu os entregarás às mãos de Israel? Porém Deus não lhe respondeu naquele dia. Se você quer ser legalista, Deus vai se afastar de você. Deus não vai te responder. Essa é uma outra característica. Você vai orar. Tem uma passagem em Lucas que fala que o fariseu estava de pé e ele estava orando dele para ele mesmo. E as palavras dizem, Senhor, obrigado porque eu não sou igual aquele publicano pecador ali, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. É o legalista orando para Deus, mas Lucas fala, ele estava orando dele para ele mesmo, porque Deus não está nesse processo de comunhão com ele. Deus não responde, Saul. Então você quer viver a sua vida com regrinhas que você inventa, você vai viver por conta própria. E esse é o último ponto aqui desse parágrafo. Verso 38 até o 45, acontece o seguinte: Saul quer saber quem que pecou, quem que levou o povo a pecar. E ele tira a sorte, e a sorte vai afunilando, e cai entre Saul e Jonatas, e numa última sorte que ele tira, cai sobre Jonatas. E ele fala, olha, se eu não matar o meu filho hoje, que eu morra. Mais ou menos assim que ele fala, né? Que Deus me puna por isso. Ele quer matar Jonatas, o filho dele, porque o problema não é ele inventando regras, o problema é Jonatas quebrando as regras que ele inventou e fazendo o povo pecar. Não foi Saul que fez o povo pecar na cabeça dele, foi Jonatas. Ele quer matar o seu filho e o povo entra na frente e fala, não foi Jonatas que nos libertou dos filisteus? Não mate o seu filho. Isso quer dizer que Deus dá corda para o legalista. Está ouvindo isso? Deus dá corda para o legalista. Assim como ele dá corda, linha na pipa para o que quer se entregar ao pecado, e Romanos 1 fala que quanto mais pecado você quer, mais Deus dá pecado para você, mais Deus te entrega a imoralidade. O legalista é a mesma coisa. Ele chega ao ponto de matar o filho dele, de sacrificar a família dele, por um puro capricho. E no último momento Deus intervém com o povo aqui, mas Deus ainda não corda, ele podia ter parado isso aqui lá no começo. Não, Deus vai deixando você se lascar no seu moralismo errado e farisaico, para você perceber que você é um nada. Então, o segundo ponto aqui do texto é essa fraqueza que parece força, mas que não é. É uma loucura e uma absurda fraqueza de Saul, tirando a última parte do texto, versos 46 e 52, vai resumir o que Saul estava fazendo, né? Ele se assenta no trono para reinar sobre Israel, e ele acaba derrotando os inimigos de Deus.
do povo de Deus. Deus acaba dando vitórias para ele. Verso 52, fala assim: e houve grande guerra contra os filisteus durante o reinado de Saul. E sempre que Saul via algum homem forte e valente, o arregimentava, o alistava para o seu exército. Então, se a gente viu com Jonatas a fraqueza que Deus usa em sua força, e se a gente viu com Saul uma fraqueza que se pretende força, mas não é, o texto termina esse resumo do ministério, do serviço de Saul como rei aqui, com aquele que é fraco, Saul, buscando força. Saul está buscando força. Por mais que ele se sinta forte, por mais que ele se ache forte, por mais que ele se aparenta forte, grande e corajoso, só que não, ele, qualquer homem que ele via forte, ele via: oh, vem no exército que eu tinha a lista aqui. Esse versículo pavimenta o caminho para Davi, porque Davi é o homem forte e corajoso, mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo ruivo, pequenininho, pastor de ovelhas, não tem ninguém forte e valente como Davi. Ou seja, a busca de Saul, a busca daquele que é fraco, é por aquele que é mais forte. Inconscientemente Saul está dizendo: olha, eu preciso de alguém para me libertar, eu preciso de alguém forte e valente, porque eu não sou, se ele fosse sincero com a consciência dele. E essa é a pintura de todos nós. Todos nós somos fracos, estamos buscando uma pessoa ou alguma coisa forte e valente para nos salvar, porque a gente sabe que a gente não pode ser salvo por nós mesmos, a gente sabe. Então a gente vai procurando, agimentando, alistando o nosso exército, nossa batalha. Será que se eu adicionar essa lei, eu vou lutar melhor? Eu vou seguir o legalismo. Será que se eu confiar naquela pessoa, minha alma para ela vai me libertar? E aí você idolatra a pessoa. Será que se eu tiver mais dinheiro, mais emprego, mais trabalho, isso vai me libertar? E você está nessa busca por força, e você nunca encontra, porque Saul só encontrou esse homem forte e valente quando encontrou Davi. E é esse homem que você precisa, Davi, o filho dele, Jesus. Então a sua procura acaba aqui e agora. A sua procura acaba e você ganha força quando você é encontrado pelo filho de Davi. E esse é o Evangelho. Desista de procurar força, de procurar valentia, de procurar coragem, de procurar moralidade, de procurar espiritualidade. Você precisa só de um homem, o filho de Davi, Jesus. E quando você é encontrado por ele, você é salvo. E não somente você é salvo, como o filho de Davi fala em Mateus capítulo 11: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave. Enquanto Saul, enquanto seu coração, enquanto a tirania do diabo coloca peso, Cristo nos dá o sábado, o descanso, leveza. A santidade de Cristo é leve, é prazerosa, é não farisaica, é o oposto do moralismo farisaico. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Saia dessa cultura da exaustão e descanse em Cristo Jesus. 3 aplicações práticas para nós concluirmos. Primeira delas: cuidado com a sua afobação espiritual reativa. É o que Saul está fazendo o tempo todo aqui, tá? Saul, ele está afobado, ele está
reativo, ele está passivo e reagindo às coisas que vão acontecendo com ele. E ele toma as piores decisões aqui. Nessa afobação, ele cria mandamento que não existe. Nessa afobação, ele deixa o exército exausto e faminto. Nessa afobação, ele quase mata o filho. Nessa afobação, ele se esconde, ele não quer guerrear. Nessa afobação, capítulo 14, 13 que a gente viu, ele oferece sacrifício, não espera por Samuel. Ele está afobado. Esse é o legalista, é afobado. Ele quer fazer as coisas certas aqui e agora, do jeito dele, na hora dele. Isso é pecado, e isso leva ao pecado. O oposto de afobação reativa é sabedoria ativa. É você conhecer a vontade de Deus, você está descansando na soberania de Cristo e você está calmo, sabendo que Ele está no controle, que você é responsável e você vai agir da melhor maneira possível, no tempo certo, com sabedoria. Não seja um afobado. Quando você se afoba, nossa, está acontecendo isso, você se desespera, e aí você entra em estado de loucura, você não consegue pensar. Minha esposa ficou doente, meu irmão ficou doente, meu filho ficou doente, meu Deus do céu, o que eu faço? E você vai nessa loucura. Calma, respira. Não é você que está no trono, é Cristo. Pelo amor de Deus, não seja afobado. Isso é imaturidade. Segundo lugar, nós temos aqui também um exemplo negativo de Saul. Ele se isola de todo mundo. Nós temos o isolamento espiritual de Saul. Então, quando você vai fazer o que você quer, você precisa se isolar. De quem que Saul se isola aqui? Samuel apareceu aqui nesse capítulo 14? Não. Se Samuel não aparece, o que não aparece? A palavra de Deus. Por isso que Deus não responde. O profeta não está presente. Ele se afasta de Samuel. Ele se afasta da palavra de Deus aqui. Segunda coisa que ele se afasta do exército dele. Você se afasta do povo de Deus. E em terceiro lugar, ele se afasta do filho dele. Você se afasta das pessoas do seu lar. Você começa a ter segredos no seu casamento. Você começa a se afastar dos seus filhos. Isolamento é um sintoma de que você quer se entregar ao pecado. Porque se você está diante da palavra de Deus, na comunhão do povo de Deus, e servindo a sua família em clareza e honestidade, você quer ser tratado do seu pecado. Não se isole. Isso serve para a liderança, isso serve para a membresia, isso serve para todos nós. Por que os pastores caem em pecado? Porque eles são burros, eles vivem isolados. Eles se colocam aqui nessa elevaçãozinha aqui, que não significa nada além de acústica, e se isolam. O isolamento é fatal para o povo de Deus. E em terceiro e último lugar, não pule etapas na sua vida espiritual. O legalismo faz você querer pular etapas. O legalismo faz isso. Quando eu era legalista, eu era um jovem reformado, legalista e burro. Eu me sacrifiquei para estar diante dos melhores mestres desse nosso país, para estudar teologia. E quando eu me encontrei com eles, eu falava, eu oro mais do que eles, eu leio a Bíblia mais do que eles. Eu achando, na minha loucura de 20 anos de idade, eu jejuo mais do que eles, eu prego na rua, eles não pregam na rua. Eu vejo esses caras aqui conversando, tomando café, dormindo 8 horas por dia. Mas como é que pode, por exemplo? Eu venho à madrugada orando, né? E aí tem um anãozinho falando de gigantes, e eu achando que eu era o gigante. Por quê? O legalismo, ele cria essa falsa imagem de robustez, de maturidade.
mas não tem nada ali. É apenas querer pular etapas. E tem coisas que só vêm com o tempo. Tem coisas que só vêm com o tempo. Saul não deveria ter mandado o exército ficar com fome. Está pulando etapas da vitória dele aqui. Está inventando uma forma de vitória dele aqui. Então, se você está chegando agora na nossa igreja, você não vai ter a mesma maturidade de quem está há 5 anos. Quem está há 5 anos aqui não vai ter a mesma maturidade de quem está há 10 anos. E não adianta você forçar e querer imitar. Veja, eu não admito que ninguém aqui não cresça espiritualmente. E dentro do seu contexto, você deve se esforçar ao máximo. Não me entendam errado. Dentro de onde você está na sua vida com Deus, você deve empregar o máximo do seu esforço. Mas dentro da sinceridade e da humildade do Evangelho. Não queira parecer aquilo que você não é. E não imponha o seu momento de maturidade a outros. Quem está mais maduro deve sim chamar os mais novos à maturidade, mas isso com tempo, com sabedoria, com amor. Respeite a providência de Deus na sua vida. Lute com todas as suas forças, mas lute com as armas certas, a palavra de Deus. E aí sim você vai ver você crescendo de fato, florescendo de fato, saindo das amarras do legalismo e de fato sendo uma pessoa espiritual, moral, bíblica, piedosa, devota, parecida com Cristo e não com um fariseu. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar?